Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, enxadrista. Vamos dar início à nossa aula número 10 do curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional. Com a partida jogada em 1922 entre o ex-campeão mundial Alexander Alekhine, de brancas, contra Tartakov, um dos mais fortes jogadores também dessa época, né? Vamos lá, eu peço para vocês que analisem esta posição. Jogam as brancas e encontrem o melhor lance para as brancas. Pausem o vídeo, por favor, e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, espero que vocês tenham analisado essa posição e, como de hábito, a gente vai fazer aquela avaliação dos 5 elementos. Muitas vezes, evidentemente, não é necessário, né, você fazer cada lance, claro, durante uma partida, né? Mas aqui, didaticamente, é interessante. Nós estamos num final em que a posição dos reis aqui, ela remete à questão da atividade do rei, né? Até que ponto o rei branco vai poder participar ativamente desse final. E o rei preto também. Veja que o rei preto ele está cortado no momento, né? Na coluna D. Certo? Então vamos aqui destacar isto, né? E o rei branco ainda está um pouco distante, né, dos peões passados unidos aqui, das pretas, peões passados unidos, que geralmente são muito perigosos, né, no final, né? Então, a posição dos reis a gente pode avaliar mais ou menos equivalente, ainda que o rei preto esteja um pouco mais restringido, né? Vamos à questão do material. O material, vocês perceberam, as brancas têm vantagem da qualidade. Para quem não sabe, a vantagem de qualidade é quando nós temos a vantagem de ter uma torre em troca de um bispo ou a torre em troca de um cavalo, né? É uma boa vantagem, né? E no final ainda mais. A questão aqui da atividade das peças, o bispo das pretas tem muito potencial ainda, né, para poder participar da luta, com certeza. A torre branca não está mal colocada, mas quem sabe pode melhorar. O rei branco vai ter que se aproximar dos peões pretos, né, e o rei preto ali está com uma certa dificuldade ali para passar, né, porque está cortado, né. Então, assim, a gente poderia até dizer que há uma certa vantagem de atividade das brancas, né? De peças, tá? A estrutura de peões. No caso da estrutura de peões, a gente tem que destacar esses peões passados unidos, né? Da coluna E e F, o que traz realmente um perigo para as brancas, né? Não vou dizer que as pretas têm uma estrutura muito melhor, mas especificamente esses dois peões passados unidos dá esperança para as pretas, né? Para as pretas, apesar da desvantagem material significativa, tentar ali empatar, quem sabe até ganhar, sonhar, né? Não é fácil, claro, mas... E a questão do tempo, sem dúvida, a questão do tempo aqui é fundamental. Os peões têm peões passados, o branco tem um peão passado também aqui, né? Peão passado perigosíssimo também, peão de G4. Né? Então a questão aqui do tempo, às vezes perder um tempo, uma manobra desnecessária, um lance desnecessário, pode fazer mudar toda a avaliação da posição. Gostaria também de dizer que esse é um tipo de posição que pode ser considerado também um exercício tático, que nós estamos trabalhando com estratégia de jogo posicional, né? E não só na tática, no jogo posicional também, nós podemos usar lances candidatos, são aqueles lances mais prováveis ali que sejam o melhor, e a gente costuma analisar 2, 3, até
4 lances, talvez, comparar, né? E encontrar o melhor. A teoria dos lances candidatos é muito usada no cálculo, né? Mas tem algo importante, tá? Na questão aí da escolha dos lances candidatos também. O jogo posicional, a estratégia vai guiar a seleção de lances candidatos, tá? E aqui também, aqui especialmente, né? Vamos já analisar, e eu acredito que vai ser bastante instrutivo, tá bom? Vamos aquelas perguntinhas? Vamos lá, né? Vamos ver. Qual a ideia do meu adversário? Qual a ideia das pretas? Vocês devem ter pensado, analisado, buscado, né? Bem, claramente a ideia das pretas é, no lance seguinte, se possível, avançar o peão, né? E aí, com esses 2 peões passados unidos, né? E com apoio também, certamente, do bispo aqui, das pretas, de casas pretas, né? Podem tentar conseguir um bom avanço aí, né? E criar ameaças e dificuldades para as brancas, tá? Então, essa é a ideia do meu adversário. Jogar E4 e avançar esses peões passados unidos, tá? Isso está muito claro. Qual peça que eu posso melhorar? No caso, quando a gente fala peça aqui, a gente não está falando de peões, né? Apesar de peões ser peça, claro. Bem, ou o rei branco ou a torre, claro, mas trazer o rei para mais próximo dos peões faz todo sentido, né? Rei C2, por exemplo, né? Ou melhorar a torre, mas melhorar a torre para qual casa, né? Tem que analisar, tá bom? E eu passei aquela segunda perguntinha que a gente, pela ordem, né? Eu fiz logo a terceira, mas a segunda seria: onde estão as debilidades, tá? Debilidades do adversário, né? E eu acredito que aqui a debilidade do adversário é justamente ter dificuldade aqui de enfrentar o avanço em algum momento do peão branco, né? Por quê? Porque eu posso dizer que a debilidade aqui das pretas, além do material, né? Porque tem desvantagem material, mas não é bem disso que a gente está falando. Não é isso. É a posição do rei. O rei preto teria que estar mais próximo, né? Para combater esse peão. Eu acredito que essa é uma debilidade, tá? Mas aqui, sem dúvida, o que vai mais nos ajudar dessas 3 perguntas para encontrar o melhor lance é qual é a ideia do meu adversário. A gente já sabe, avançar o peão. É 4, tá? E também a gente pode verificar qual a peça que pode ser melhorada, tá? Bem, eu vou mostrar para vocês primeiro algumas outras possibilidades que provavelmente levariam a partida a um empate, tá? Por exemplo, se o branco joga torre F2 atacando o peão, a ideia é que depois de E4 eu posso jogar G5, né? Porque aqui as pretas não têm E3, porque toma. E quando joga E2, torre E3 e ganha fácil, tá? Então, aqui, quando você joga G5, só a ideia aqui é já aproveitar que a torre saiu da coluna D e trazer o rei, né? Trazer o rei que vai entrar no quadrado ali do peão passado branco, né? G6, e aqui as pretas podem jogar também bispo E5, tá? E esse final aqui, pelas análises checadas no computador, esse final está empatado, certo? E foi o que a Lecchini, comentando, diz que essas outras possibilidades, né, que não o lance que ele fez, levariam um empate que ele calculou antes de jogar o lance correto, tá? Vamos ver uma outra opção aqui. G5. Avança o peão passado, né? É uma ideia também bem natural.
Mas depois de E4, G6, as pretas jogam bispo E5, paralisa ali o peão passado. E agora as pretas estão com uma ameaça muito forte. E3, 2 peões passados na sexta, unidos. A torre não consegue parar, tá? Então, por isso aqui, o melhor é jogar torre F2, evidentemente, porque se E3, torre toma, né? As brancas estão ganhas, né? Mas, novamente, aqui tem que trazer o rei preto, o rei D7. As análises que eu fiz aqui, torre F1. O rei vai chegando, né? Tem que trazer o rei branco, claro. Rei F5. Torre G1 para defender o peão passado. E bispo G7 bloqueia o peão, né? Rei D2, rei F4, aqui com ideia de E3. Olha, esses peões estão ficando perigosos. Torre H1, E3 e rei E1. Tá? É algo muito importante aqui, tá? As pretas em posições semelhantes não devem jogar, por exemplo, esse cheque, porque aí você bloqueia ali os peões passados unidos na casa branca. E o bispo das pretas se move por casas pretas. Então esse bispo não vai poder expulsar o rei branco. E claro que o rei preto também não pode fazer isso, né? Então aí ficou paralisado, tá? Então aqui nessa posição, rei H1, E3, rei F1, você tem que jogar E2, tá? Se eu tenho o bispo que eu movimenta por casas pretas, eu vou colocar meus peões em casa branca. Porque o bloqueador vai ficar em casa preta e eu posso usar, por exemplo, né, o bispo aqui, né, para tentar expulsar o bloqueador do peão passado, que no caso aqui é o rei, né? Que rei F2, mas evidentemente as pretas não têm essa possibilidade, porque o bispo não consegue chegar numa casa para atacar o rei branco, né? Mas aqui também essa variante é considerada empate, esse final, tá? Segundo a análise do computador, depois de rei G4, o branco não tem como progredir e nem as pretas aqui, né? A gente poderia até pensar, por exemplo, numa tentativa, torre H7, né, expulsar o bispo que está bloqueando o nosso peão passado na sexta, nosso das brancas. A gente está analisando aqui para as brancas. Mas certamente esse lance aqui seria muito forte, né? Ameaçando o bispo G3, não é? Então, acho que o preto chega primeiro aqui, né? Porque esse G7... bispo cheque. E aí você pode jogar rei G1 ou rei E3, tanto faz. As pretas fazem dama primeiro e ganham o jogo, né? Então, veja que esse lance torre H7 seria um erro aqui, né? Então, tem que manter a posição aqui estabilizada e a tendência é um empate. Um outro lance candidato bastante natural, que talvez vocês tenham analisado, é rei C2, tá? Trazer o rei, claro, né? Para combater esses peões passados unidos. As pretas vão jogar E4, que é a ideia mesmo. Torre D4, E3, olha os peões passados na sexta, sempre muito perigosos. Rei D3, E2, rei D2, bispo G3, né? Aí só tem um lance, torre A4. Então, as pretas não podem promover, porque as brancas jogariam torre toma dama, aí seguiria bispo toma torre, rei toma bispo, e o branco estaria ganho no final de peões, né? Mas tudo indica que, e aí novamente a análise do computador dizendo que esse final está empatado. As brancas não conseguem progredir, nem as pretas, tá? E o Alekhine calculou muita coisa, ele mesmo diz que analisou outros lances candidatos, né? Agora vamos ao lance correto da posição, tá? É o lance torre D5. Eu considero um lance genial, por quê? Porque você move a torre atacando um peão que já está defendido, não é?
A princípio, né? Essa é a ideia inicial, a princípio. Um peão que está defendido e não ainda, a princípio, se você não perceber, não analisar com um pouquinho mais de profundidade, você vai achar que esse lance não faz sentido, tá? Mas esse lance deve ser incluído nos lances candidatos e depois você calcula e checa se esse lance realmente é ganhador e vai dar a vitória para as brancas, e foi o que aconteceu, né? E é ganhador. Mas por que a gente vai, e por que o Alekhine colocou, né, na lista dele de lances candidatos e depois escolheu fazer este lance? Por dois motivos. A ideia do meu adversário é E4, correto? Então, esse é o único lance que previne, é o pensamento profilático, é o que faz profilaxia este lance. Por quê? Porque depois de E4, você tem torre F5, e foi assim que seguiu na partida. Tá? Por quê? Lembrem daquela regrinha do final. A melhor posição para a torre é atrás do peão, geralmente. Sendo esse peão passado do adversário, que é o caso aqui, ou até nosso peão, né? Então, torre atrás do peão é a posição geralmente ideal, tá? Então, ele já previne o E4, que era o lance forte das pretas, porque com torre F5 as pretas estão paralisadas. Elas não podem mais avançar o seu peão, correto? Então, esse lance. Outra questão aqui é que depois de torre D5, as pretas poderiam ter jogado F2, e pode parecer que torre D5, depois de torre D5, foi uma perda de tempo, não é? Mas, ao provocar o lance F2, as brancas conseguiram algo fundamental. É que o rei branco, chegando aqui na casa E2, ele vai estar em casa branca e vai bloquear os dois peões passados unidos. E lembrando, o bispo das pretas é de casas pretas, não vai poder expulsar o rei que está na casa branca em E2. Lembrem, né? Vamos lembrar aqui que antes não era possível. Por quê? Porque esta casa estava controlada pelo peão, então não tinha como bloquear em E2, né? E um bloqueio em E3, por exemplo, com o rei ou mesmo em E1, né, teria menos sucesso, porque o bispo se movimenta por casas pretas, tá? Então, torre D5 é realmente um lance genial de Alekhine, tá? Bem, se F2 aqui, como eu comentei, torre D1 forçado para impedir a promoção, E4, rei C2, bispo F4 para evitar que o rei branco se aproxime, torre F1 ataca o peão, força o peão agora ceder uma outra, avançar o peão e cede uma outra casa branca para o rei, né? E agora o rei branco já controlou o avanço, né? Porque ele está dominando essa casa fundamental de E2. E esse final seria ganho para as brancas, com certeza, tá? Então, vamos voltar à partida. As pretas jogaram E4, torre F5, né? Excelente lance. Bispo G3, tentando ali jogar o F2, né? Mas aqui tem G5, né? Aqui, a questão é que aqui o branco chega mais rápido, né? Porque se F2, G6. E se E3, G7. E se E2, o branco ganha. Faz dama primeiro e aí faz um ataque de mate contra o rei preto, né? Então tem que aproximar o rei, rei D7. O Alekhine jogou G6. As pretas jogaram rei E6, atacando a torre. O Alekhine não ligou, foi para promoção mesmo, né? Rei toma F5, promoveu dama, bispo F4, e aqui esse final é facilmente ganho para as brancas, né? Seguiu dama F7, rei G4, dama G6, cheque, bispo G5, dama E4, cheque, rei G3, dama G6, cravou ali o bispo, rei G4 e dama toma B6. E aqui nesta posição Tartakov abandonou. Então esse foi um ótimo exemplo de pensamento profilático em que o ex-campeão mundial Alekhine, naquela posição crítica do final, ele percebeu claramente que
O único lance que levaria à vitória era a torre D5. E devido ao conhecimento, né, posicional, é que ele pôde incluir, né, ou às vezes até intuitivamente incluir torre D5 dos lances candidatos, porque a princípio não é um lance assim tão natural. Espero que vocês tenham gostado desse ótimo exemplo do pensamento profilático, e certamente durante o curso, né, nós teremos outras aulas de pensamento profilático, que é realmente uma das coisas mais importantes no xadrez posicional. Até a próxima!